Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje, esta segunda-feira, 30 de março. Vamos começar com uma prece, fechando os olhos e levando nosso pensamento ao Pai, agradecendo por esta semana que se inicia, por mais este dia da nossa existência, gratidão por mais este presente que foi abrir os olhos nesta manhã. Nos auxilia, Pai, nas nossas dificuldades, para que nestes breves momentos de reflexão e estudo, nós possamos nos fortalecer para as nossas tarefas, para o enfrentamento das dificuldades, se assim for, e também para vermos o belo e a gratidão em tudo que temos recebido. A vida é uma dessas bênçãos. Esta existência, esta reencarnação é outra. Este dia, este presente sublime. Gratidão, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, a nos inspirar, a nos mostrar o caminho, a nos tirar das dúvidas nos momentos difíceis, a ser um modelo a seguirmos. Sem ti ficamos sem referência, Mestre. A espiritualidade amiga, o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores, gratidão por tanta inspiração, tanto amparo, a nos inspirarem nos momentos em que vacilamos, nos inspiram os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações. Pedimos, Pai, Mestre, espiritualidade amiga, estejam conosco, hoje e para todo o sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho, vamos ver, vou baixar um pouquinho a Ave Maria, vamos ver o que nos vem hoje, um estudo, uma reflexão. Vamos lá. Vamos ver. Caiu, vou abrir novamente, caiu bem na primeira página. Vamos lá. Então veio o capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Vamos ver aqui, nos veio aos olhos do capítulo 13, o item 6. E nós já lemos uma parte deste item, então nós vamos ler o segundo parágrafo do item 6 do capítulo 13, dentro do tema O Óbolo da Viúva. E vai dizer assim: a beleza da caridade está em procurar no seu trabalho, no emprego, de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos necessários para realizar o bem ao próximo. Aí está o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria das pessoas sonha com um meio fácil de enriquecer rapidamente e, se possível, sem esforço. Correm atrás das ilusões, como a descoberta dos tesouros, o recebimento de heranças inesperadas, o surgimento de uma oportunidade favorável e assim por diante. O que dizer daqueles que esperam que os espíritos lhes auxiliem na busca de coisas desse tipo? Certamente não conhecem o sagrado objetivo do espiritismo e muito menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite que se comuniquem com os homens. Essas pessoas são, geralmente, punidas com grandes decepções.
E aí aqui ele indica que a gente faça uma leitura do Livro dos Médiuns, das questões 294 e 295. Então vamos lá, vamos encerrar por aqui, porque já temos bastante argumentos, bastante temas para estudar no nosso dia de hoje, refletir. Então, o que vem nos trazendo essa passagem, esse parágrafo especificamente? Que a beleza da caridade, vem falando em caridade. E ele diz assim: procurem no seu trabalho, no emprego das suas forças, na sua inteligência, nos seus talentos, procurem aí uma forma de fazer o bem ao próximo. E aí ele vai dizer, infelizmente, a maioria das pessoas usa os seus talentos, as suas habilidades somente para ganhar dinheiro, né? E não consegue usar para o bem ao próximo. Ou então até faz ali, pega uma parte e entende assim, então vou pegar um percentual do que eu ganho com o meu trabalho e vou doar. E aí cumpri minha responsabilidade. O que esse trecho vem nos convidando é a fazer um movimento de entendimento de que não precisamos pegar as nossas habilidades, os nossos talentos, trabalhar e eles ganhar dinheiro para sobrar dinheiro, para depois sobrar um tempinho. E aí eu arranjo um tempinho na minha agenda ali, 1 hora por semana, vou correndo para o centro espírita, faço um trabalho voluntário e tá tudo bem, volto para minha casa, vou usufruir de tudo o que o dinheiro me deu. Ao invés disso, é ter um pensamento diferente no sentido de os meus talentos, as minhas habilidades são as minhas ferramentas de caridade. Não estamos dizendo com isso de que não é para ganhar o seu sustento com eles, mas já nos nossos talentos nós podemos ser caridosos. É uma mudança de olhar. Eu posso exercer a minha profissão somente para ganhar dinheiro ou para ajudar, ganhando obviamente o meu sustento. Mas eu posso oferecer o melhor. Se nós tivermos esse olhar, nós não vamos ficar com a sensação de que temos que ir correndo para a casa espírita ou para a igreja ou para alguma entidade assistencial, porque nós já estaremos fazendo. É claro que também é importante doar um tempo, doar dinheiro, mas se nós julgamos que só isso já é a nossa caridade, está errado. E aí os espíritos sentem muito em nos dizer isso. E aí ele ainda fala aqui, ainda pedem auxílio para os espíritos superiores virem inspirar, ajudar vocês a ganhar dinheiro. Não, quem pede isso realmente não entendeu qual a tarefa desses espíritos de luz, que estão mais adiantados que nós, que obviamente não vão vir nos inspirar, fazer de uma forma melhor, qual o caminho para simplesmente ganhar dinheiro. Mas se eu estou buscando uma inspiração para fazer algo na minha carreira que vá me tornar melhor e, portanto, um instrumento melhor de auxílio a tudo que está ao meu entorno, aí sim, aí eu serei auxiliada. São mudanças muito sutis no entendimento do porquê fazemos as coisas e para quê. Nós não precisamos mudar em nada. O que fazemos, acordar de manhã, trabalhar para adquirir o sustento, o necessário, mas já trabalhar com a intenção de ser o melhor que puder ser, servir o máximo que puder, receber, fazer usufruir para o nosso desenvolvimento,
e dividir o que sobra. É muito diferente do que a grande maioria de nós faz, né? Que acordamos, vamos, trabalhamos, ficamos pensando como ganhar mais, como fazer mais, e aí com um pouquinho que sobra eu vou dar uma cesta básica, vou fazer 1 hora de trabalho voluntário no centro, perfeito. Não está em acordo se pararmos bem para pensar com o que nos ensina o mestre, com o que nos ensina a doutrina espírita. É profundo, é difícil, mas também, se pensarmos, é libertador. Porque aí perdemos aquele compromisso, porque sabemos que essas conquistas materiais, elas cobram um preço muito alto quando as conquistamos, que é automaticamente mais. Então nós passamos sim a ser escravos dessas conquistas. Todos nós sabemos disso, que não tem fim. A gente acha, quando eu tiver, eu vou ser realizado. Não, quando a gente tiver, a gente vai querer mais. E mudar este foco, pensar desta forma como o Evangelho nos convidou hoje, nos dá esta liberdade. Porque o nosso foco, nosso sentido, nosso propósito passa a ser outro. Passa a ser o melhor que pudermos para, sim, recebermos em troca uma quantidade financeira para realizarmos sonhos, para nos tornarmos melhores e dividir toda a nossa inteligência, os nossos talentos e o que sobra de recursos financeiros. Aí sim, isso é libertador. Muito bem, vamos ao Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 2, no tema Espírito e Matéria. Estamos entrando nessa viagem maravilhosa que é o Livro dos Espíritos, que muda a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa jornada. Estamos no inicinho. Então estamos absorvendo muito lentamente, com muita calma, sem nos autoagredirmos, porque é realmente algo novo para nós. Então estamos indo e já hoje vamos para a pergunta 24 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, este senhor aqui, Allan Kardec, o organizador, o responsável por codificar, organizar toda esta beleza que é a doutrina espírita, ele vai fazer a seguinte pergunta para os espíritos. O espírito é sinônimo de inteligência? O que Allan Kardec está perguntando? Sinônimo significa exatamente a mesma coisa. Não é parecido, exatamente a mesma coisa. Espírito é sinônimo da inteligência? O espírito é a própria inteligência? Isso que Kardec está perguntando. Vamos ver o que os espíritos responderam. A inteligência é um atributo do espírito. Não é o próprio espírito. É um atributo do espírito. Mas, aí eles vão dizer, mas, tanto a inteligência quanto o espírito se confundem num princípio comum. Assim, para vocês, a inteligência e espírito são a mesma coisa. O que esses espíritos amigos quiseram dizer? Que a inteligência é um atributo do espírito, mas que, como eles têm um princípio que se confunde para nós, tá tudo bem. Vamos entender que inteligência e espírito são a mesma coisa, porque a inteligência sem o espírito não existe, né? Então vamos deixar assim. O que eles disseram? Assim para vocês, inteligência e espírito são a mesma coisa. Mais uma vez, vamos relembrar que nós estamos começando a nossa caminhada de construção de conhecimento, então não vamos nos cobrar. Se parecer meio confuso, depois nós vamos, com o tempo, nós vamos adquirir maturidade para juntar todas essas peças. Mas, então, a inteligência é um atributo do espírito. Mas nesse momento, nós ainda podemos dizer que eles assim para vocês são a mesma coisa. Ficou claro, né? Ficou claro, sim. Vamos encerrar? Vamos fazer uma prece breve, agradecendo ao Pai por tanto, por este momento,
de estarmos aqui reencarnados, estudando, refletindo, buscando entendimento, para nos tornarmos um pouquinho melhores e sabermos o caminho por onde seguir. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.